Bom dia, agronegócio. Hoje é quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2025, são 8 horas com 2 minutos pelo horário de Brasília. Está no ar a nossa abertura de mercado, notícias, preços, entrevistas, tudo para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil e, claro, dê início aqui ao seu dia junto com o início da programação da TV Notícias Agrícolas, que está no ar, portanto, a partir deste segundo. Nós vamos juntos construir aqui as nossas informações, claro que vamos tratar dessa denúncia feita pela PGR ao ex-presidente Jair Bolsonaro por um suposto golpe. Vamos detalhar um pouco mais, saber o que os especialistas têm dito em torno desse assunto até este momento. Vamos falar também sobre como a defesa já se posicionou, a defesa de Jair Bolsonaro, saber também quem não foi denunciado, enfim, uma situação bastante complexa, né? Os juristas já dizendo que consideram frágil essa denúncia da PGR contra Bolsonaro e outras 33 pessoas. Então, tudo isso vai ser destaque aqui no Bom Dia Agronegócio dessa quarta-feira. Vamos falar também sobre o marco temporal, porque ontem, na reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, foi mais uma vez discutida essa lei que está em vigência, mas ameaçada por uma série de ações de inconstitucionalidade, enfim, uma série de cenários ali que podem colocar de novo em xeque a sua vigência, a vigência da lei do marco temporal. E temos a palavra do presidente da FPA, Pedro Lupion, que vai tratar desse assunto já já. Nós vamos trazer mais detalhes sobre essa discussão. Vamos trazer também o movimento do dólar, que ontem fechou na menor cotação deste ano e, de novo, perdendo patamares importantes. Então, perdeu ontem os 5,70, fechou abaixo disso, algo que a gente também precisa entender e monitorar. Vamos entender também ontem a decisão do governo de manter o B14 e não avançar para o B15 em março, como estava previsto. Isso foi um banho de água fria no mercado, isso compromete a nossa demanda interna e a gente tem, por soja, né, mais soja para fazer biodiesel, então, ou mais óleo de soja para fazer biodiesel. Nós vamos já ter o posicionamento da Aprobio também falando sobre isso. Retrocesso. A gente precisa avançar, precisa continuar dando previsibilidade à cadeia. Vamos dar mais detalhes. No nosso quadro de entrevistas, nós vamos receber o analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, o Jefferson Souza, porque 2 pontos nos chamam a atenção agora. A chegada dos insumos para a segunda safra de milho e, no outro ponto, os preços dos fertilizantes subindo no hemisfério norte, quando nós temos ali os produtores já fazendo as suas estratégias, né? E desenhando as suas safras, principalmente a safra dos Estados Unidos. O que esperar? Os preços nos Estados Unidos, por exemplo, estão subindo. De pouquinho em pouquinho vão subindo e vão ali trazendo preocupações para o produtor americano em relação aos custos de produção. E isso vai definir a área de soja, milho, além de outras culturas. Mas essa disputa entre soja e milho é o que nós precisamos acompanhar mais de perto. Então, tudo isso junto aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Direto aos preços, vamos começar checando as bolsas internacionais que já estão operando, porque nós temos alta para os grãos, alta para o óleo de soja ainda, que ontem disparou quase 3%, e nós temos também baixas para o farelo, isso olhando para a Bolsa de Chicago. Por lá, a soja vale $10,40 por bushel, com 0,09% de alta no contrato março. Se a gente olha para o maio, a gente tem $10,58, então isso mostra, inclusive, que temos uma curva aí dos futuros em carry, ou seja, os contratos mais alongados com valores mais altos. Então o mercado está entendendo esse espaço para esse suporte nos preços da soja na Bolsa de Chicago. Temos ainda o contrato março do milho, $5,02 por bushel, 0,2% de alta. O trigo, que até pouco subia, passa a ceder um tiquinho, 0,1%, $6,04 por bushel. Esse é um dos mercados agrícolas mais fundamentados nesse momento nos seus cenários de oferta e demanda, assim como no milho. Tem-se mais consumo do que oferta e, portanto, os dois mercados estão bastante sustentados nos seus fundamentos. Vamos ainda checar na Bolsa de Chicago o farelo e o óleo. O óleo continua subindo
da sequência às altas fortes de ontem, de mais de 2%, quase 3% de alta, na verdade. Nós temos nesse momento 1,2% de alta no contrato maio, que é o mais negociado agora, com 48 cents mais 28 por libra-peso. No farelo, são 301 dólares e 40 cents, com uma queda tímida de 0,2%, devolvendo um pouquinho do que subiu ontem, que o farelo acompanhou o óleo na sessão de ontem e também fechou em campo positivo. Olhos voltados agora para a Bolsa de Nova York. Por lá, o café volta a subir. Nós temos 2,5% de alta e uma volta para 4 dólares e 15 centavos mais 47 por libra-peso. Olhando para isso, é possível perceber que aquela baixa de ontem, mais agressiva, foi um ajuste, foi uma correção, uma realização de lucros pelo mercado, pelos investidores, pelos fundos que seguem bastante comprados no café, apostando ainda nessa sequência de altas. E vejam, hoje nós temos a retomada, portanto, desse movimento, são 2,5% de alta para recuperar os 4 dólares e superá-los, 4,15 por libra-peso. Açúcar, 20 cents mais 62 por libra, uma alta de 0,5%. O algodão cai um pouquinho, 0,5% de queda, para 68 cents mais 51 por libra-peso. Olhando agora para as commodities que não as agrícolas e que dizem respeito direto ao nosso dia a dia, vão mexer também nas nossas commodities agrícolas, e nós temos alta, por exemplo, para o petróleo. Aliás, hoje todas as commodities praticamente trabalhando em campo positivo. Alta para o petróleo WTI e para o Brent. No WTI, 0,6% de ganho, são 72 dólares e 26 centavos por barril. No Brent, reflexo do quadro global de oferta e demanda, 76 dólares e 22 centavos, uma alta de 0,5%. Aliás, ontem, o ministro de Minas e Energias aqui do Brasil, o senhor Alexandre Silveira, diz que o Brasil vai fazer parte da OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. Como é que o Brasil vai ser recebido pelos árabes, né? Ou pelos, enfim, pelos gigantes do Oriente Médio quando o assunto é produção de petróleo? É isso que a gente quer ver. Vejamos como é que isso vai correr. O ministro falou que estamos dentro. Vejamos. Vamos ver também gás natural, subindo 0,3% hoje. O ouro, a prata e o cobre também operam em campo positivo. O ouro tem 0,5% de alta, a prata 0,7% e o cobre 0,2% de ganho. Dólar index, vamos checar também, importante para o caminhar das commodities, recupera os 107 pontos, tem 107 pontos mais 50, agora 0,08% de alta, quase 0,1%, mas ainda caminhando de lado com certa estabilidade. Ainda olhando para preços, para fechar a nossa rodada dessa quarta-feira, nós temos o óleo de palma na Malásia subindo e subindo forte. Na Bolsa de Dalian, farelo subindo, óleo de soja subindo, milho subindo e o suíno fechando em queda as negociações desse 19 de fevereiro. Olhando para os óleos vegetais, nós temos dificuldade com a oferta, temos problemas com essa oferta um pouco mais restrita. Nós temos já o óleo de palma subindo, portanto, 2,8% na Bolsa da Malásia, o óleo de palma. Temos os futuros dos óleos vegetais em Dalian também subindo forte, com, segundo a Agriinvest Commodities, Eduardo Vanin, uma redução no processamento de soja por lá, o que vai acarretar em altos preços também do farelo, portanto. Estamos de olho em todas essas informações. São 8 horas e 10 minutos pelo horário de Brasília, a hora das nossas notícias da manhã. Bom, a manchete que domina a mídia nesse momento, a mídia geral neste momento no Brasil, é a denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas por um suposto golpe de Estado. Então, a equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou no final da noite de ontem, depois desta denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República sobre uma suposta tentativa de golpe. O Ministério Público acusa 34 pessoas pelo que seria uma tentativa de ruptura institucional. De acordo com o texto divulgado pelo advogado Fábio Van Garten, ex-secretário de Comunicação Social da Presidência da República, o documento assinado pelo Procurador-Geral da República, o Sr. Paulo Gonet, carece de fatos. Esta é uma denúncia inepta,
afirma Fábio Van Garten. Nenhum elemento que conectasse minimamente o presidente à narrativa construída. Chega ao cúmulo de lhe atribuir participação em planos contraditórios entre si e baseada em uma única delação premiada, diversas vezes alterada por um delator que questiona sua própria voluntariedade. E ele continua. Não por acaso ele mudou sua versão por inúmeras vezes para construir uma narrativa fantasiosa. O delator que o advogado cita é o coronel do Exército, o Sr. Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro na presidência. Ele foi flagrado ao reclamar de como se deu o processo de delação premiada. Em áudios revelados pela revista Veja, em março do ano passado, ele reclama a um interlocutor até hoje não identificado do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Conforme desabafou o magistrado, ele já teria uma sentença pronta. Bom, quem vai analisar, óbvio, essa denúncia da PGR contra Bolsonaro é o senhor Alexandre de Moraes, o bastião da moral e dos bons costumes desse país. É uma loucura o que acontece. A denúncia vai ser encaminhada ao STF. Num primeiro momento, Moraes, que é o relator do caso no Supremo, vai analisar o documento assinado por Paulo Gonet, que conta com 270 páginas. A defesa de Bolsonaro avisa, nesse sentido, confiar no parecer que caberá à corte. Abre aspas, o presidente Jair Bolsonaro confia na justiça, afirma Van Garten. Portanto, acredita que essa denúncia não prevalecerá por sua precariedade, incoerência e ausência de fatos verídicos que a sustentem perante o judiciário. De acordo com Gonet, o ex-presidente e outras 33 pessoas estimularam e realizaram atos contra os três poderes e contra o Estado Democrático de Direito. Dessa forma, o chefe do Ministério Público Federal passou a acusar o grupo por 5 crimes, portanto: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. Tem aqui, depois nós vamos disponibilizar a vocês a íntegra do comunicado do advogado Fábio Van Garten, que vai fazer a defesa, portanto, de Jair Bolsonaro. O que acontece? Nesse momento, toda a especulação é crescente diante deste caso. Isso está muito conectado, né, diretamente conectado ao que aconteceu no 8 de janeiro. Já é sabido, né, que há uma série de brechas que esses julgamentos todos sofreram desde que aconteceu isso no dia 8 de janeiro de 2024, né, 2023. Então, há uma série de inconclusões e há uma série de incongruências em torno disso tudo. E era já esperado, o próprio Jair Bolsonaro já dizia que sabia que em algum momento isso poderia acontecer. O que parte a partir desse ponto é o que precisamos entender. Vamos, portanto, para a nossa próxima manchete de hoje, que é a visão de um jurista, também alheio ao caso, considerando frágil esta denúncia da PGR contra Bolsonaro. E são crimes que no direito penal são difíceis, né? Há um desafio probatório, segundo os especialistas, ou seja, são necessárias provas para provar principalmente a conexão de Bolsonaro com tudo isso e depois a sua participação efetiva em todos esses crimes sobre os quais ele está sendo denunciado. Pois bem, na nossa segunda manchete de hoje, que é um destaque do jornal Gazeta do Povo, o jurista André Marcília, especialista em liberdade de expressão, considerou frágil a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas. Eles foram acusados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. E Marcília postou uma análise do caso nas suas redes sociais na noite de ontem. E ele diz, abre aspas, para o jurista André Marcília: li a peça da PGR denunciando Bolsonaro e mais 33 pessoas por golpe de Estado, organização criminosa, etc. E a peça é frágil. Um mais do mesmo já mastigado pela imprensa à exaustão. Do ponto de vista jurídico, pela fragilidade da denúncia, entendendo que a PGR dependerá totalmente das delações
e testemunhas e, claro, da visão política da corte sobre o tema ao referir-se ao Supremo Tribunal Federal. O especialista salientou também que postagens e frases ditas em reuniões foram consideradas como elementos de preparação e incitação do suposto golpe de Estado, mas avaliou que deveriam ser consideradas como opiniões de denunciados. Para ele, também não ficou clara, na denúncia da PGR, a relação entre o 8 de janeiro de 2023, corrigindo, e o grupo presente na peça, já que apenas menciona que postagens estimularam os manifestantes. Daí que parte a análise de fragilidade pelo jurista André Marcília. Na PGR, na peça da PGR, melhor dizendo, posts, lives, reuniões e minutas apócrifas foram tratadas como uma forma organizada do grupo desestabilizar o Estado e orquestrar um golpe. E o dia 8, como era de se esperar, como ato executório, como resultado prático da suposta tentativa golpista. Não à toa tem havido tanta rigidez com os réus do dia 8, porque já estava tudo previsto que ia acontecer dessa forma. Acusar a todos de golpistas criou o estofo necessário para relacionar essa denúncia por golpe com o dia 8. Nós vimos, inclusive, que pessoas morreram por apenas estarem ali, porque foram presas sem julgamento, e ali foram todos num balaio só. Os que tombaram, os que atentaram contra o patrimônio tombado, o que a barbárie jamais será defendida, o que se viu ali foi uma loucura, mas nós sabemos que ali havia manifestantes, um grupo grande de manifestantes pacíficos. Muitos foram presos somente por estarem ali e morreram na cadeia. Inaceitável. Por isso foi se construindo essa narrativa. Isso é bastante grave o que está acontecendo, né? Dos dois lados é muito grave e necessitaríamos de um julgamento muito mais apurado, né? Muito mais livre de ideologia política, o que não vai acontecer. O jurista afirmou ainda que a denúncia peca por não individualizar a função e a conduta de cada um dos 34 apontados. Para Marcília, a peça pressupõe a liderança de Bolsonaro no suposto golpe pelo fato de, à época, ele exercer o cargo de presidente da República. Diante disso, para o jurista, a peça se fragiliza, pois sem o ato executório não há como criminalizar a tentativa de golpe. E segue, portanto, essa condição, né, essa análise do André Marcília, que está nas redes sociais, inclusive pode ser acessada, né, por qualquer brasileiro, ali a análise do jurista. O que se sabe até esse momento? As penas máximas de todos os crimes imputados a Bolsonaro somam 43 anos de prisão, mas a dosimetria da pena, caso ele seja condenado, só será definida no final do julgamento da ação penal, que ainda não foi aberta. O cálculo da punição leva em conta os crimes pelos quais ele vier a ser condenado, não necessariamente todos da denúncia, bem como agravantes e atenuantes. Antes da gente partir para nossa próxima informação, eu só quero trazer aqui mais uma informação desse cenário político, que é uma análise para a gente complementar o momento político que nós estamos vivendo, porque a polarização política continua bastante evidente, latente, vai crescer diante dessa denúncia da PGR e, ao mesmo tempo, o ex-advogado do presidente Lula disse o seguinte: perder uma reeleição é difícil, mas Lula está se esforçando muito. Para fechar, o advogado Antônio Carlos de Almeida de Castro, mais conhecido como Cacai, recentemente divulgou uma carta aberta repleta de críticas ao governo federal. Endereçada aos ministros e aliados do presidente Lula, a carta expressa uma profunda preocupação com o isolamento político que Lula enfrenta em seu terceiro mandato. Então segue a carta, enfim, nós vamos disponibilizar tudo isso aqui no Notícias Agrícolas. Por que eu trago esse comentário a mais? Porque Lula, durante sua campanha, durante a corrida presidencial, prometeu se vingar da direita. Podem procurar nas redes sociais, na internet, e assim ele vem fazendo. Só que quase que o feitiço está virando contra o feiticeiro. É uma loucura o momento político que o Brasil vive agora. É sério e a gente precisa acompanhar. Isso diz respeito ao seu dia a dia, ao futuro da sua família, ao futuro dos seus filhos, dos seus netos, do seu negócio.
então a gente precisa ficar de olho. 8h21 pelo horário oficial de Brasília. Na sequência das nossas informações, das nossas manchetes de hoje, quero destacar as discussões que voltam a se intensificar em torno do marco temporal, aquela lei que determina ali uma data específica para manutenção e a demarcação de novas terras indígenas. Nós sabemos que essa lei está em vigência desde o início do ano de 2023, mas ela foi atacada inúmeras vezes depois de ter sido discutida por quase 3 décadas no Congresso Nacional, aprovada e promulgada. Bom, durante a reunião semanal da Frente Parlamentar da Agropecuária, nessa terça-feira 18, 2 dos temas de maior relevância e repercussão dos últimos anos estiveram em pauta. O marco temporal, que está novamente sob análise do Supremo Tribunal Federal, o STF, e a estiagem no Rio Grande do Sul, que tem impactado significativamente a produção no estado. Aliás, teve tratoraço lá em Porto Alegre, né, nessa semana. Nós noticiamos ontem aqui no Notícias Agrícolas 10 mil agricultores reunidos em 14 cidades para pedir socorro. Bom, sobre o marco temporal, o presidente da FPA, o deputado Pedro Lupion, recordou a discussão acalorada ocorrida na última segunda-feira no STF, ao lado de outros integrantes da bancada. Na ocasião, Lupion afirmou ter recebido com estranheza a minuta apresentada pelo ministro Gilmar Mendes à comissão especial que busca um acordo sobre a lei do marco temporal, uma vez que o documento não reconhece a tese. Ele disse: a minuta apresentada pelo ministro ignorou completamente a questão do marco temporal. E o marco temporal é inegociável. Caso haja a necessidade de votarmos mais uma vez, vamos reiterar esses votos e garantir o entendimento em relação à questão. Deixamos isso extremamente claro. Lupion acrescentou que a tentativa de conciliação para atender os dois lados não será negociada. Segundo ele, há áreas invadidas por grupos que se dizem indígenas em diversos estados da federação e essa situação não comporta a negociação, pois fere princípios básicos. Mais uma vez, aspas do deputado Pedro Lupion, presidente da FPA. A gente já se posicionou. Partimos do princípio de não negociar área invadida. Na Bahia, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, existem diversas áreas nessa situação e não vamos sentar para negociar condições assim, ou a respeito ao que o Congresso fez por ampla maioria, ou vamos votar contrariamente. A deputada Caroline de Tone reforçou a posição de Lupion e salientou que o marco temporal é uma questão de soberania nacional e alimentar. Para ela, trata-se de um tema prioritário, essencial para que a agenda em defesa da propriedade e da segurança jurídica possa avançar. Ela disse, abre aspas, a defesa é uma questão de soberania nacional e alimentar, são questões prioritárias e temos que avançar com essa agenda, garantindo que a lei aprovada pelo Congresso Nacional tenha validade. O Congresso é soberano. Um dos principais pontos de desgaste do governo Lula 3 é justamente essa interposição dos poderes, essa quebra de jurisdição de uma direção para outra. E isso é muito grave, isso é muito sério. O que acontece? Foi votado, discutido e votado no Congresso Nacional, foi promulgada essa lei, agora ela precisa ser respeitada, ela está em vigência, ela vai ser questionada e ela vai para o Supremo Tribunal Federal. E a minuta que é apresentada pelo ministro da Suprema Corte não considera a lei, a Suprema Corte, que é a responsável por ser a guardiã das leis. Por isso essa discussão ou a não discussão disso é inegociável. Por isso, Pedro Lupion, presidente da FPA, se posiciona desta forma. Então, é preciso que se respeite, mas já é sabido, os especialistas vêm falando, os parlamentares também, de que nós voltaremos a ver discussões muito intensas em torno do marco temporal e que sim, a lei do marco temporal, mais uma vez, está ameaçada. 8h25 pelo horário de Brasília. Seguindo com as nossas notícias da manhã, um outro destaque é o dólar fechando abaixo de 5,70 no dia de ontem e com espaço para que continue recuando e testando patamares menores,
também segundo os especialistas. De acordo com o Jason Vieira, economista que nós ouvimos na última sexta-feira, depois do dia 24, quando nós já teremos uma série de dados da economia nacional, da economia norte-americana e algumas definições, inclusive nos Estados Unidos, principalmente em relação aos juros americanos, enfim, e aos nossos também, no próximo mês nós deveremos ter uma nova alta da Selic que pode chegar a 14,25%, nós vamos ter uma direção mais clara do caminho que o dólar vai seguir. Até que isso aconteça, nós temos ainda uma pressão sobre a moeda norte-americana, portanto, que ontem voltou a fechar abaixo de 5,70, apesar do sinal predominantemente de alta da moeda americana no cenário exterior. Além da valorização das commodities e da rolagem de 3 bilhões de dólares pelo Banco Central, operadores afirmam que o real pode ter se beneficiado pela eventual entrada de capital externo para a renda fixa no leilão parrudo de NTN-B realizado pelo Tesouro ontem. Outro ponto mencionado pelos operadores foram as informações sobre a primeira emissão externa de bonds do Tesouro em 2025. Foram vendidos 2 bilhões e meio de dólares em títulos de uma demanda de cerca de 6 bilhões e meio. Empresas privadas estariam prontas para acessar o mercado externo, como no caso da Raizen, que pode levantar entre 500 milhões e 750 milhões de dólares. Após oscilar entre a máxima de 5,72 e a mínima de 5,67, o dólar ontem terminou seus negócios num valor de R$ 5,68, com uma queda de 0,4%. Trata-se do menor valor desde 7 de novembro de 2024. O real teve o segundo melhor desempenho entre as principais divisas globais, atrás apenas do peso colombiano. 8 horas e 28 minutos pelo horário de Brasília. Vamos acompanhar. O dólar hoje retoma seus negócios às 9 horas da manhã, aqui no mercado brasileiro. Até lá, vamos monitorar. Hoje o dólar index subindo timidamente. Para fechar as nossas notícias da manhã, ontem uma informação também bastante importante que diz respeito direto ao complexo soja foi informada pelo governo e foi quase que um banho de água fria mais uma vez para o complexo e para a indústria de óleos vegetais. O governo decidiu manter em 14% a mistura do biodiesel e estava previsto avançarmos para o B15, depois de já termos tido um retrocesso de 12 para 10, voltamos a subir gradativamente, chegamos no 14 com essa promessa do B15 para março. Não aconteceu, mantido, portanto, o B14, 14% de óleo de soja ou de, enfim, para essa mistura mantida em 14%, então, diante dessa decisão do governo, do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. Bom, a Aprobio, ela se manifestou e trouxe bastante preocupação em torno desse assunto, porque isso traz, mais uma vez, imprevisibilidade para a cadeia, traz uma dificuldade dos investimentos, os investimentos vão ficar comprometidos e não há um tempo certo para a volta dessa previsão ou não há um prazo novo definido para se alcançar o B15. E esta falta de previsibilidade, há anos se discute isso, é um ponto de fragilidade da cadeia de produção de óleos vegetais, em especial se pensarmos no biodiesel. Fora que diminuímos a demanda interna de consumo de soja em grão para fazer óleo de soja para usar na composição dos biocombustíveis. Veja só, abre aspas para o senhor Francisco Turra, presidente do Conselho de Administração da Aprobio. Parecia inconcebível ter uma quebra de compromisso estabelecido pelo país nesse processo de transição energética a partir da aprovação do combustível do futuro, mas uma visão equivocada do impacto da evolução da mistura de biodiesel na inflação vai comprometer o desempenho em toda a cadeia produtiva, colocando em risco altos volumes de investimentos anunciados. Fecha aspas, senhor Francisco Turra. O setor destacou que o valor do biodiesel está em queda em função da redução do valor do óleo de soja e da desvalorização do dólar. Assim, a Aprobio destaca que não há nenhum vínculo entre o aumento do uso do biodiesel e o preço do óleo de soja, mas há um impacto real da decisão nos planos de investimentos anunciados pelo setor produtivo, com reflexos para a agricultura familiar e para a competitividade dos preços de alimentos que dependem do farelo de soja para as rações animais.
E o Turra continuou. Não é possível afetar toda uma cadeia produtiva com 15 dias antes da decisão esperada de aumento de mistura. As empresas empenharam seus compromissos com a aquisição de matéria-prima e prepararam estrutura produtiva para uma ampliação de oferta em cerca de 7%, que de uma hora para outra é cancelada. Mais de uma vez nós noticiamos aqui esse ano o aumento da nossa demanda interna num período que não é comum disso acontecer, inclusive pontualmente pagando melhor do que a exportação na soja para garantir a matéria-prima aqui dentro, justamente de olho no B15. Cancelado. Vamos manter o B14. Então, os cálculos agora precisam ser feitos para entender quanto a menos de soja vai ser utilizado para a produção de óleo de soja para compor essa mistura, que permanece no B14. Então, estamos de olho e vamos continuar a desdobrar esse assunto. 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Bom, nesse momento, nós sabemos que já está em andamento em algumas regiões do país, onde já é possível também, pelo clima, o plantio da segunda safra de milho. Mais do que isso, no hemisfério norte, os produtores também estão se preparando para suas safras de verão. Como é que estão os preços dos fertilizantes para esses dois grupos de produtores? Assunto para a gente tratar agora, aqui no nosso quadro de entrevistas no Bom Dia Agronegócio. Quem recebemos nessa quarta-feira é Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, para nos ajudar a entender esses dois cenários. Jefferson, bom dia para você, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Prazer conversar contigo de volta. Sempre uma honra estar por aqui. Obrigada, a honra é nossa de receber você. Obrigada por aceitar o nosso convite. Jefferson, você concorda com esses dois pontos de atenção que eu destaquei para termos essa conversa nessa quarta-feira? Atenção à chegada dos insumos para a nossa segunda safra e olho vivo no que estão fazendo os produtores do hemisfério norte, principalmente os norte-americanos que estão ali definindo suas áreas de soja e milho nesse momento? Concordo 100%, Carla. E adicionaria mais um ponto, né? Atenção às nossas compras para 25, 26. Então, nós temos o produtor americano que daqui a pouco entra no mercado, o produtor brasileiro que está recebendo para o safrinha e tem um pouquinho para comprar ainda, e nós temos as compras para soja 25, 26 e para o milho 26, eu diria que bem aquecidas no Brasil, sobretudo em fevereiro. Jefferson, vamos começar então pelo Brasil. O que nós temos que entender nesse momento? O que nos chama atenção agora? Eu ouvi alguns relatos nas últimas semanas de um certo atraso na chegada dos insumos para a segunda safra de milho em algumas áreas do Brasil. Isso ainda está acontecendo? Como é que você está avaliando isso? E mais, vou embutir já uma próxima pergunta, meu amigo. Como é que estão as compras? Já foram finalizadas? Está todo mundo com os seus fertilizantes já nas suas propriedades para começar a segunda safra, ou ainda tem ali alguns retardatários que precisam fazer algumas aquisições? Maravilha. Carla, vamos começar pela entrega primeiro. Eu acredito que alguns problemas pontuais sempre irão acontecer. Porém, o que eu tenho escutado da ponta é que as coisas andaram até tranquilamente. É claro, sempre vai ter algum produtor que pode ter algum problema, dependendo da época que ele comprou e dependendo do lugar que ele está. Mas eu não posso generalizar isso. Eu acredito que as entregas elas aconteceram dentro de um padrão e etc. Então, a gente hoje está com mais de 97% comprado para o milho segunda safra. Esse que já começou a ser semeado em algumas regiões do Brasil. O produtor já fechou o custo de produção. Eu tenho defensivo em aberto, mas o fertilizante, eu diria que nós estamos naquela fase final do repique. O que é isso? O produtor vê uma área que ele consegue ali plantar, que até então ele não iria plantar, ele vai lá e faz as suas aquisições. Então é a fase final do repique. Olhando para as nossas compras, eu diria que agora os olhos realmente se voltam para a soja 25, 26 e para a nossa segunda safra 26, Carla. Meu Isso que está em Deus. pauta no momento. Os produtores, eu percebo que eles estão com um avanço de compras acima do ano passado, para soja, sobretudo, impulsionado pelo cloreto de potássio, que nós estávamos discutindo sobre ele desde novembro do ano passado, outubro. Então, o cloreto realmente avançou muito bem no Brasil. Os produtores fizeram boas compras, boas relações de troca. E nos últimos 20 dias, Carla, eu senti uma movimentação também de fosfatado. Embora mais elevado, mas o produtor também está tomando suas posições.
Jefferson, que sinais isso te apresenta? Principalmente entre os fosfatados que estavam em preços bastante elevados desde a última vez que conversávamos. Você dizia, Carla, a gente tem um espaço curto para um ajuste, né, desse preço para baixo. Isso mostra que o produtor está entendendo as oportunidades e tão logo as relações de troca se mostrem oportunas, ele está capturando? Esses são os sinais que o produtor brasileiro está nos dando agora? Eu percebo o seguinte, Carla, tem um fator importante. Eu até estava conversando com alguns colegas na semana passada. A partir do momento em que você avança com a colheita da soja, o produtor ele vai observando a situação que ele está. Eu tenho uma produtividade melhor do que eu esperava, ou seja, a extração também ela é maior do solo, eu tenho uma condição um pouco melhor, então eu vou tomar a posição dos fertilizantes para a próxima temporada ou da semente, assim por diante. Agora, voltando ao fundamento do fertilizante propriamente dito, o fosfatado não mudou nada, cara, da conversa que nós tivemos para o que nós temos agora. Pelo contrário, quando eu olho para o superfosfato simples, que é o fertilizante que tem movimentado no Brasil, nós tivemos uma alta nos últimos 60 dias. E o MAP, incrivelmente, ele está desde julho do ano passado estagnado, Carla. Eu peguei uma série histórica de 20 anos do preço do fertilizante no Brasil, do complexo NPK. E é a Certo. primeira vez na história que nós temos um fertilizante que fica tanto tempo sem movimentação. O MAP ele está desde julho do ano passado a 633, a 635 custo e frete Brasil. Desde julho, Carla. É a primeira vez na história que nós vemos um movimento como esse. É incrível. É um negócio realmente que ele mudou um pouco. E o mais importante, ele está estagnado lá em cima. Então, isso a gente tem que analisar. Se eu for comparar o preço do MAP versus o preço do cloreto, eu vou perceber que ele parou, mas ele parou lá em cima. E até agora, ele não deu nenhum sinal para o produtor ou para o importador de retração. Nada até agora, Carla. Bom, e diante disso, Jefferson, nós temos que já entender que os custos da próxima safra serão inevitavelmente mais elevados e o produtor vai rever as suas estratégias, como já fez na 24-25, na 25-26, vai rever as suas estratégias. E eu lembro em alguma ocasião de entrevista nossa, você dizer, Carla, o produtor está olhando para os fosfatados pensando em como otimizar o seu uso na lavoura. Então, buscando algumas alternativas, enfim, é isso que ele pode fazer, já que seguem estagnados, portanto, os preços na alta? Carla, ele está fazendo algumas movimentações do tipo, olha, eu vou tentar uma matéria-prima com um ponto menor de fósforo, ou eu Uhum. vou otimizar esse ponto, isso ele continua fazendo, tá? Isso ele continua fazendo. Perdão, falar de redução eu acho muito cedo, cara. Certo. Ainda a gente tem um período pela frente. É muito complicado você falar em redução em fevereiro, sendo que nós temos uma janela de compras ainda pela frente. Mas o ponto é, você comentou no início da sua fala, o produtor terá um custo mais elevado e o prognóstico inicial é, do lado do fertilizante, ele terá, provavelmente para 25, 26. Por que isso, Carla? Os primeiros níveis que eu fiz de conta, eu estive com uma saca acima do ano passado. Então, ou seja, se o produtor gastou 11,5 na temporada 24-25, eu percebo que ele está 12,5 na temporada 25-26. 12,5 sacas por hectare. Então, nesses primeiros números que eu tenho, eu posso dizer que nós estamos uma saca por hectare acima do ano passado. Isso é significativo, Carla? Eu posso dizer que sim. Quando você olha a margem que ela se aperta, uma saca faz a diferença sem dúvida nenhuma. Mas o produtor ele está tomando as suas posições. E eu vejo que ele está tomando por oportunidade, isso que você comentou. Então ele comprou primeiramente o cloreto, e o cloreto foi abaixo da média, não há o que dizer. E agora ele vai para o mercado buscando alguma alternativa para o fosfatado, que é o ponto de atenção que eu tenho novamente para a temporada 25-26. 24-25 nós discutimos a mesma coisa, e 25-26 nós voltamos naquele capítulo e discutiremos ainda mais sobre os rumos dos fosfatados. E é interessante porque se a gente olha pro cloreto, né, Jefferson, a gente viu que o produtor teve muita oportunidade durante toda a temporada, durante todo o momento que ele precisou fazer e efetivar essas relações de troca, o cloreto se destacou e permaneceu abaixo da média por um bom tempo. O que ajudou a equilibrar o custo foi, sem dúvida, o KCl, né?
Sem dúvida, sua fala é perfeita. É o que eu escuto por aqui e é o que os números nos mostram. Sua fala foi perfeita. Realmente, o cloreto ano passado, Carla, ele equilibrou as contas. Ele equilibrou do fertilizante. Ele trouxe um equilíbrio entre P e K olhando para a soja. Nesse ano, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho produtores que compraram cloreto na casa de US$ 390 a tonelada, lá no Mato Grosso. Tive menores também, mas vamos trabalhar com os 390. Hoje, esse mesmo produtor, se ele for comprar um volume excedente, ele está com uma cotação US$ 440, US$ 450. Ou seja, Carla, eu tive um incremento de 50, US$ 60 da mínima que eu tive do ano passado. Portanto, o produtor que antecipou, ele teve uma condição de mercado para o cloreto de potássio 50, US$ 60 abaixo do produtor que está comprando agora. Esse dado ele é fundamental para a gente pensar na composição dos custos e da relação de troca. Eu posso dizer para você, Carla, que tranquilamente tem produtores aí que tiveram relações de troca 3 sacas por tonelada abaixo do que está hoje. 3 sacas. Então veja que essa diferença que eu tenho no preço, ela afeta a conta que eu comentei contigo sobre a composição do P e do K. Então é muito importante o produtor olhar para essas oportunidades. Hoje a relação de troca base que nós acompanhamos, ela está próxima da média, porém ela já está acima. Veja a diferença do ano passado, em que nós falávamos de relações de cloreto sempre abaixo. Ela ainda está competitiva? Eu diria que está. Perante ao P, ela está competitiva. Agora, se eu colocar lado a lado os números do ano passado, de novembro, outubro, para o que eu tenho agora, eu tenho um aumento importante na relação de troca. E Jefferson, a gente consegue mensurar quanto dos negócios já rodou para safra 25-26, pensando em soja, ou se a gente consegue estender isso para a segunda safra de milho 26, né? Eu conheço essa capacidade de cálculo, então eu sei que o que eu te trouxer aqui, você vai me trazer algum resultado importante. Maravilha. Vamos começar pela soja, né? O nosso número hoje é aproximadamente 30%. Eu fechei no dia 15 de fevereiro 28% das compras efetuadas para a soja 25-26 no Brasil, contemplando fosfatados e o potássio e o cloreto. Claro que esse número, Carla, ele é muito impulsionado pelo potássio, muito impulsionado. O fósforo começou a movimentar nos últimos 20 dias. Até então, as compras estavam mornas. Nos últimos dias, ele ganhou corpo. Mas, em resumo, eu tenho quase 30% das compras feitas no Brasil para a temporada 25-26, contra o número do ano passado entre 22% e 25%. Em resumo, o que eu tenho é um produtor um pouco mais avançado nas aquisições. Por que mais avançado? Devido ao cloreto de potássio. E eu posso dizer o seguinte, Carla, até agora, hoje, dia 19 de fevereiro, quem comprou o cloreto está com o sentimento que fez um bom negócio. Isso é importante, É porque verdade. quando você antecipa com um objetivo, que você esteja fazendo um bom negócio. Eu não conheço nenhum produtor que diz, vou antecipar fazendo um mau negócio. Não, ele busca antecipar com uma justificativa. Vou antecipar porque eu vou fazer um bom negócio. E o sentimento, nesse momento, antecipou, fez um bom negócio. Isso é muito importante, até para nós pensarmos em planejamentos futuros. Jefferson, embora eu gostaria de ter mais tempo contigo aqui para a gente falar um pouco mais sobre essas relações para o Brasil e a gente estará juntos, né, nós estaremos juntos em mais vezes, como é que nós estamos olhando agora também para a preparação da safra do hemisfério norte? Me parece que por lá os preços dos fertilizantes também estão subindo e o produtor, principalmente o produtor norte-americano, está ali tendo que tomar decisões importantes nesse momento, principalmente diante da já conhecida batalha por área ali entre soja e milho, né? Sem dúvida. Carla, para o americano, eu preciso olhar para o nitrogenado, sem dúvida nenhuma. O produtor americano, nessa época, ele está numa época de decidir se ele vai plantar soja, se ele vai plantar milho, trigo e assim por diante. Obviamente, o nitrogenado pesa muito. Qual que é o cenário da ureia, Carla? Eu vou te dar o exemplo do Ciafar Brasil, mas é muito parecido com o que aconteceu para os americanos, o FOB e NOLA, que nós utilizamos. Se eu pegar o preço da ureia, eu tenho um incremento de aproximadamente 30% de novembro até agora. 30% de aumento. Isso em dólar por tonelada. Isso pesa na relação para o produtor americano? É claro que pesa. O milho está bom? Está bom. Porém, esse aumento de 30%, ele acaba trazendo também algumas incertezas para o produtor americano. E tem um outro fator, Carla, que para os americanos trouxe um certo desconforto,
que foi o que aconteceu no começo de fevereiro. Você bem lembra que o Donald Trump falou: vou tarifar em 25% os canadenses e os mexicanos. Qual que é o problema? Quando o Trump diz isso, gera uma incógnita no mercado de fertilizantes, porque aproximadamente 87, 88% do potássio que os americanos consomem, ele tem origem canadense. Então, naquela ocasião, gerou um certo temor para o produtor americano. Como seriam os custos da temporada que ele começaria em breve? Porém, nós vimos que essa novela durou pouco. O Trudeau parece que deu um passo para trás, falou: olha, vamos conversar. O Trump acatou e parece que as coisas se acalmaram. Ele deu um período de um mês de trégua para os canadenses e os mexicanos. Esse foi um problema. Na minha visão, Carla, eu acredito que o produtor americano, se ele acompanhar todos esses desdobramentos, eu acredito que ele pode avançar com as compras, até para o sentido do quê? Imagina se o Trump muda de ideia amanhã. O que acontece com o meu custo? Eu, se eu fosse produtor americano, estou falando por mim, olhando todas essas movimentações, eu buscaria olhar alguma condição de adubo, sobretudo potássio. Porque o maior fornecedor que eu tenho, ele está, vamos lá, não resolveu 100% a vida ainda com o presidente Donald Trump. Então, eu acho que isso influencia também na tomada de decisão para o produtor americano. Mas, em resumo, Carla, ele está num momento importante, ele tem nitrogenado para comprar, ele tem o potássio, ele tem o fósforo para as aplicações, e tudo isso vai influenciar nessa tomada de decisão dele e para os preços do mundo inteiro, né? Sem Se você dúvida, tem uma sim. demanda forte nos Estados Unidos, sobretudo de nitrogenado, você pode até manter a ureia globalmente mais sustentada. A ureia subiu muito, né? A gente percebe que esse aumento da ureia, na nossa visão interna, ele foi um aumento muito rápido e hoje o mercado ele está já um pouco sentindo que para cima está difícil. Eu diria que para o Brasil, você não tem uma demanda forte para sustentar preços a 435, 440 CFA. É claro, o mercado ele é soberano, mas nessas situações você percebe que já está elevado. Jefferson, embora a gente esteja aqui falando dos Estados Unidos, tem algumas perguntas chegando para você. E a pergunta do Rodrigo Stringueta, ela é muito boa, mas eu sei que ela é muito particular também, mas acho que com uma média ou uma base de região que você usa, a gente pode respondê-lo. Ele te pergunta o seguinte: qual a relação entre compra à vista e troca no caso do KCL? A gente consegue dar uma média de resposta para ele, Jefferson? Olha, eu vou dar uma média bem grosseira, tá, Carla? É importante a gente É muito colocar as coisas particular, certas. né? É muito É muito particular. particular. Mas vamos dizer o seguinte: eu vou ter um exemplo na minha cabeça de 5 sacas a mais por tonelada, tá? Muito grosseiro, isso aqui veio na minha cabeça perante os negócios que eu acompanhei. Eu vou te dar um exemplo do que eu escutei. Olha, eu tenho uma condição à vista a 23, estou tendo uma condição a prazo a 27 e 28. Basicamente Uhum. isso. Porém, volto a dizer, muito cuidado, isso aqui não é um número que eu vou pregar na parede e vou falar, não, vou buscá-lo. Na verdade, isso aqui depende muito da condição que você está fazendo. Eu não sei qual que é o prazo que ele acompanhou, né? Se é março, se é abril. Então, tem que tomar muito cuidado com esse número, porque ele é bem particular, cara. Sim. Agora, uma coisa é certa, eu vou colocar na mesa algumas coisas que nós temos. Você comentou, eu estava escutando a sua fala no início, sobre a possibilidade de nós termos mais um aumento na taxa de juros. Nós podemos passar a 14,25, né? Sim. Ou seja, se você pegar os juros no Brasil, você pegar o juro em dólar, que também está alto, é óbvio que o produtor vai ter uma condição maior quando ele vai fazer a troca a prazo. É claro isso, né? Se você somar o custo de oportunidade que você tem hoje, colocar na mesa esses 14,25 que está sendo projetado para daqui 30 dias, vamos pensar dessa maneira, significa que o custo vai ser elevado. Tá? Mas é muito particular. O que tem que fazer é o seguinte: eu tenho condição de comprar à vista? Tenho. Então tá, vou colocar no papel. A prazo está quanto? Tanto. Vale a pena? Esse custo que eu estou tendo vai ser compensatório ou não? Eu acho que é essa a conta que tem que ser feita. Ótimo. Jefferson, a gente vai acompanhar, meu amigo. Quero muito te agradecer mais uma vez pela participação, pela companhia e pelas análises. Certamente estaremos juntos mais vezes e a gente vai continuar trazendo essas informações atualizadas para o produtor. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Carla. Sempre um prazer estar contigo aqui e precisando, conte comigo, é claro. E vocês conosco, muito obrigada. Jefferson, uma ótima quarta-feira para você. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Senhoras e senhores, Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, nos trazendo sinais importantes, principalmente para a safra 25-26. Os custos pelos fertilizantes serão mais altos. Atenção aos fosfatados, estagnados na alta, e as oportunidades que o cloreto de potássio continua entregando ao produtor brasileiro. E olho vivo nas decisões dos produtores americanos, porque o que eles decidirem por lá vai valer, vai ter impacto para o resto do mundo, para o resto do agronegócio global. 8 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Quero agradecer aqui a todos os comentários, principalmente com as informações aqui do pessoal da AgriSou Corretora. 38% de área de safrinha já plantada. Que seja uma ótima safra para vocês. Obrigada por todos os comentários. Na sequência, vocês têm Guilherme Dorigatti e Realidades das Safras aqui na TV Notícias Agrícolas. Continuem conosco. Bom dia e bons negócios.